Olá, Tamara. Oi, Olá, tudo bem? tudo, e você? Tudo bem. Enquanto nós. Ah, Eu olá, vi agora, Eduardo. peraí, se eu tem todo o tempo do mundo pra tocar, vai tocar agora. Já desliguei aqui. Tava vendo Você nos me seus stories avisa. aqui que você tá com um projeto com as lives, né? Isso. Qual que é esse projeto aí? Bom, o projeto se chama Melhor que Ontem e o intuito é ajudar as pessoas, né, a ser melhor que ontem, achar sua melhor versão. E as lives eu Legal. vou falar de alguns temas que podem ajudar, né? A gente já fez uma live que falou sobre hábito e bons hábitos e a gente até entrou na esfera espiritual, da alma e do corpo, que foi muito legal. E agora a gente vai falar sobre perdão, que também é um dos fundamentos para a gente ser melhor amanhã, né? Ser melhor do que a gente é hoje. E é Sim, isso, o projeto é isso. Por enquanto são as lives. que E aí eu legal, vou colocando os conteúdos lá. Mas eu que tô muito legal. feliz de você ter aceitado esse convite. Nossa, é uma honra pra mim. Muito feliz. Oi, Eli. Oi, Carmen. Vou falando oi, pessoal. Bora lá? E já já a gente se apresenta, né, rapidinho. E Uhum. você separou, pensou em alguma palavra? Eu Ou uma separei cor? aqui em Marcos 11, do 25 ao 26. Certo. Vou pegar aqui, já que eu acompanho com você. Como a gente vai falar da palavra do Senhor, né? Vamos fazer uma oração antes. Vamos começar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Segundo? Sim? Senhor, meu Deus e meu Pai. Primeiro de tudo, Senhor, perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, que essa mensagem, o Senhor seja o centro, seja a própria mensagem. Nos conduza, pois o endereço dessa mensagem só o Senhor sabe. Fique conosco, Senhor. Nos dê o verdadeiro entendimento. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. É sempre muito bom, né? Falar da palavra do Senhor. Sim. E de manhã eu tô com a Aida fazendo um devocional, né? Todos os dias, das 5:30 às 6, e de segunda um pouquinho mais comprida para poder ter convidados. E segunda agora é você, né? Isso. Nossa, tô Estarei presente ansiosa. segunda-feira. Que legal. Porque é difícil, como é muito cedo, é mais difícil a gente conseguir, né? Teve uma vez que o meu esposo foi, e aí agora vai você, depois a gente já conseguiu uma outra moça para ir também na outra semana. E assim a gente vai indo, né? Tem sido suporte, tem sido fortalecimento pra gente, sabe? A gente começou sem saber por que estava começando, mas Deus falou para ir, a gente começou aí. Vou ler aqui, É, tá em... Pode falar. não, acho que é isso mesmo. A gente começa, dá o primeiro passo e Deus põe o chão. E aí a gente vai seguindo, né? É isso Eu acho aí. que o importante é a gente começar. Então, vamos primeiro ler a palavra e depois a gente se apresenta e aí a gente fala, né, Tá sobre bom, o assunto. Você quer tá ler? bom. Pode ser? Marcos, né? Isso. Marcos Marcos capítulo 11, 25. capítulo 11, versículo 25 e 26. Na minha Certo. versão Já tá, peguei aqui. na minha versão tá assim: quando estiverem orando,
Se tiverem alguma coisa como Acho que travou. perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. O tema aqui hoje é perdão, né? Eu vi você falando no Stories lá, parece que é um tema antigo, mas na verdade não é, né? Muita gente acha que é um tema batido, né? Mas você pode ver que o tal do clichê é porque realmente funciona. Se é clichê é porque muita gente, né? Então, Isso. é uma receitinha certa, uma receitinha que não tem... É como água matar a sede. Tá com sede? Você tem que tomar água. Você pode tomar refrigerante, você pode tomar açúcar, pode tomar o que for. No máximo vai te refrescar, mas não vai te matar, né? A sede, não vai acabar com a sede. Mas a água, ela acaba. Então, quando a gente vê qualquer tema que é batido nesse sentido, assim, a gente fala, ah, não vou fazer, ah, pra quê? Ah, não é fácil, então pra todo mundo é fácil, pra mim não é. Então não vou fazer, mas saiba que o clichê é a receitinha certa, direta ao ponto, que não dá rodeio e que dá certo, né? Não tem como errar, independente de você ter experiência ou não. E aqui, quando fala, né, que quando a gente estiver orando, que a gente libere o perdão para quem a gente tiver pendência de perdoar, algum ressentimento, alguma situação que a gente precisa perdoar, senão Deus não vai nos perdoar também, né? É como a parábola do servo como é que é a palavra? Eu sei, é o servo que não perdoa, né? É que faltou a palavra, é uma palavra específica. Mas eu vou falar assim, o servo mau, não é bem essa expressão que está na Bíblia, mas eu acho que ele foi, assim, dentro do meu vocabulário, né? É o servo ingrato, porque ele recebeu o perdão de uma dívida muito alta, mas na hora de repassar um pedacinho só desse perdão, ele não conseguiu passar. E ele fez aquilo que ele merecia diante do rei, mas o rei não fez de ruim para ele, que era na verdade o justo, né? Era estaria cumprindo-se a lei, mas o rei, por meio da súplica que ele teve, o rei foi e teve compaixão no coração dele por ele, né? E perdoou a dívida, era uma dívida muito grande. E no meio do caminho, não esperou nem chegar em casa, amanhecer o dia e... Não, foi no meio do caminho, da volta. Ele simplesmente encontrou um conservo dele, ou seja, um servo do servo, e não perdoou uma dívida muito menor. Então, e fez algo muito ruim. E aí, quem estava ao redor, que testemunhou, contou ao rei, e o rei chamou e falou, servo mau. Que até agora não lembro a expressão certa, mas é uma expressão muito forte, né, que está na Bíblia. Mas servo mau, porque eu te perdoei, você não passou esse perdão para frente. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, o primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça do perdão é que o perdão, ele só é para quem não merece. E quem não merece primeiro? Nós. Se a Yuara fizer algo para mim que me feri muito, não é ela só que não merece o perdão. Eu sou a primeira pessoa a não merecer. É que nesse contexto foi a Yuara que me machucou, ou a Tamara que machucou a Yuara, mas perante Deus, nenhum de nós é merecedor. E ele deu seu filho. Eu ainda não sou mãe não, gente. A Yuara já é, então ela vai falar com mais propriedade que eu, mas eu não preciso ser mãe para ter certeza. Eu assino em cartório, reconheço firma para carimbar que eu não dou um filho meu para morrer nem por mim, quem dirá por outra pessoa. Menos ainda por aqueles que, na minha humilde visão, não merecem. Entendeu? Então, assim, Deus já deu o filho dele por nós, imerecidamente da nossa parte, e o que a gente fez? A gente não quer passar esse amor para frente, a gente não quer passar esse legado para frente, a gente não quer passar esse perdão para frente. Sim. Eu quero falar para quem está aqui, né, que a gente se conheceu, né, Tamara, há pouco tempo. Sim. A gente participou de uma palestra. A gente somos palestrantes. Eu pela primeira vez, a Tamara não sei. Também. Mas ela falou sobre perdão. E foi um tema que me tocou muito. E eu já passei por um momento de perdão. Na verdade, vários.
E ela também, depois ela quiser contar um pouquinho como que foi o sentimento, porque não é fácil, perdoar não é fácil. E que eu queria... você falou da história lá do servo, né, que está na Bíblia, que então é como se fosse Deus. Deus perdoa, Deus é o rei, né, que perdoa todos os nossos pecados, as nossas dívidas, se a gente se arrepender de fato. E o servo mesquinho, por conta de pouca coisa, não perdoou o seu irmão. E isso é muito forte, né? Porque no final o rei, que é Deus, ele vai tomar conta, né? Ele vai pedir conta de quem não perdoou. Então, se um dos motivos que nos move a perdoar não seja o outro, né? Seja essa questão também de que é o que Deus quer para nós. E eu acredito que sim, se a gente perdoar, a gente consegue ter uma vida melhor. A gente pode até falar de alguns benefícios que o perdão traz para nós, né? E queria saber se você concorda. E eu queria também depois falar de 4 esferas do perdão que eu tenho para mim aqui. E aí depois eu conto para vocês, que ajuda a gente a entender melhor e a perdoar. Ih, tá sem áudio, Tamara. Peraí. Voltou? Voltou? Eu até pesquisei aqui porque estava faltando a palavra. Servo impiedoso. Então, Isso. assim, Deus ele tem misericórdia de nós. E nós olhamos para o nosso semelhante e não temos piedade dele. E o Senhor tem amor por nós. Então, assim, são sentimentos que não cabem no mesmo lugar. São mais do que opostos, né? Eles simplesmente não têm como. O oposto, eu ainda acredito que é como se 2 pessoas estivessem de costas uma para a outra, mesmo no mesmo ambiente. Agora, tem coisas que não cabem no mesmo ambiente. Tipo, não se mistura, né? Óleo e água não vai de jeito nenhum. Eu acho assim, que quando a gente falou sobre situações, né, que você passou, naquele dia da palestra, eu até comentei uma situação que eu havia passado, e após aquilo, né, até uns dias atrás, algumas semaninhas atrás, eu passei por uma outra situação que, num primeiro momento, eu consegui não deixar entrar no meu coração, mas há poucos dias aconteceu coisas em cima disso, né, e aí, infelizmente, entrou no coração, e somos seres humanos, né, e da forma como aconteceu, entrou de maneira, eu posso dizer assim, violenta no meu coração, a ponto de me irar mesmo. Tipo, eu fiquei revoltada, falei, isso é impossível, não pode acontecer uma coisa dessa, isso é um desrespeito. Isso é você violar o espaço do outro. E aí eu fui orar ao Senhor, porque eu conversei com meu esposo, desabafei, o esposo sempre ouve, né? Ou a esposa que ouve o esposo, a esposa, né, é parceiro na vida. E aí eu desabafando com ele, assim, ele me ouviu, depois ele me deu alguns conselhos, ele falou assim, nem você, de cabeça fria, daria esse conselho para você mesma. Então calma, respira, né? Eu falei, amém. Mas sabe quando você só precisa desabafar um pouquinho para fora? E eu já estava em um tempo já orando ao Senhor. E toda vez que eu ia orar, eu falava, Senhor, eu libero perdão, eu perdoo. O que eu posso fazer por essa pessoa? Isso não faz de mim uma boazinha, uma pessoa santa, não é isso. Mas eu não escolhi ser evangélica, eu não escolhi nada disso, eu escolhi ser cristã. Eu escolhi seguir os passos de Jesus. Porque ir para uma igreja, numa placa de igreja, e sentar e esquentar banco, isso qualquer pessoa consegue. Se você quiser pegar um cachorro da rua e colocar lá, ele vai esquentar o banco do mesmo jeito. Quando ele levantar de lá, vai estar quentinho. Então, eu não quero isso. Eu quero, de fato, viver aquilo que eu me propus a viver. E isso não é fácil para ninguém. Se alguém falar que é fácil, é mentira, porque nem para Jesus foi. E ele era Deus, 100% homem, mas Deus. E aí teve um culto, se eu não me engano, foi culto agora, de domingo. Se não foi domingo agora, foi na quarta passada, mas acho que foi domingo agora. Eu fui pro culto, tava bem já, enfim, na minha cabeça, liberei perdão, tá tudo certo. Mas sabe quando alguma coisa ainda tá ali no coração? Você lembra da pessoa, lembra da situação e você fica triste e aquilo corrói você? E aí, na abertura do culto, a pessoa que estava dirigindo o culto, leu o Salmo 37.
Quando aquela pessoa começou a ler o Salmo 37, sem mentira nenhuma, da primeira palavra até a última, o Senhor parece que descreveu tudo que eu estava passando. E ele tirou, sabe? Literalmente tirou tudo aquilo do meu coração. Porque o perdão, além dele ser algo imerecido por nós, né? E que nós devemos ao outro, sim, porque nós recebemos do nosso Pai, que é Deus, o perdão também é uma decisão. Então, assim, a partir do momento que eu tomei a decisão de perdoar, já estava perdoado. Mas isso não significa que as consequências do que causou essa situação no coração vai passar porque você tomou uma decisão agora. Não é assim. Uhum. É a constância. É todo dia ou toda hora que você lembrar naquela situação, você falar com a sua boca mesmo, você declarar: Senhor, eu perdoo. Senhor, me ajuda, porque eu ainda lembro daquela situação, ainda lembro daquela pessoa ou daquelas pessoas e ainda sinto algo no meu coração que é ruim. E sem mentira nenhuma, meu coração palpitava, tipo, me dava pânico, assim, sem mentira nenhuma. Só de pensar na situação, na pessoa, assim, me dava pânico. E aí, quando foi no domingo agora, na abertura do culto mesmo, o irmão que foi fazer a direção do culto, leu o Salmo 37. Mas ali a presença de Deus já estava muito grande. E quando ele leu o Salmo 37, foi algo incrível, porque o meu coração, literalmente, quando terminou o Salmo, assim, eu senti Deus limpando meu coração. Quando terminou, eu já não sentia mais nada pela pessoa, nada. Até meu esposo, a gente entrou em oração para que Deus desse uma direção, né? De repente, ele chegar e tentar conversar, resolver. E aí eu virei para ele e falei assim, depois, né, quando a gente estava chegando em casa, eu falei assim, nossa, hoje o Senhor limpou tudo no meu coração e ele deixou bem claro naquele salmo que quem vai me justificar e quem vai me proteger é ele. Eu não preciso levantar a mão e falar e me defender. Quem me defende é Deus, né? Claro, gente, calma. Tem situações e situações. Eu tô falando de acordo com o que eu passei, né? E eu tirando, assim, se a gente tá falando da palavra de Deus, né? Da presença do Senhor. Se a gente falar assim, mas aí é porque, sei lá, a Tamara e a Yuara, elas têm lá a fé delas, então elas acreditam nisso, então isso acontece. Então vamos pegar quem não confia em Deus, quem não acredita em Deus, nem que Deus existe. No dia a dia, se você parar para pensar, quando uma pessoa te fere ou ela tem uma atitude, você gosta muito de uma pessoa, de um amigo, uma amiga, ou, sei lá, seu pai, sua mãe, irmão, enfim. Aí essa pessoa te faz algum mal. Quando essa pessoa te faz algum mal, você vê que a pessoa faz sem pensar. Ela simplesmente faz e é o jeito dela. Eu sempre pensei o seguinte, se eu falar alguma coisa, essa pessoa vai mudar? Vai adiantar alguma coisa? Eu bater, brigar ou qualquer coisa com essa pessoa? Se adiantar, vale a pena. Mesmo que perca a amizade, pelo menos a pessoa vai mudar. Mas não vai adiantar. A pessoa não vai mudar. E você ainda corre o risco de perder aquela pessoa que é sincera com você. O que sente por você é sincero e vice-versa. Tipo, já aconteceu isso alguns anos atrás com uma amiga minha. Então, na época, né? Então, assim, eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Gente, não vai adiantar. O que eu posso fazer por essa pessoa é orar e dar o meu exemplo para ela e acabou. E esperar, porque às vezes, gente, não é uma questão de mau caráter em algumas situações. É questão de maturidade. E foi passando os anos, hoje, essa mesma amiga minha, ela pensa e ela age de maneira completamente diferente, porque naquela época ela não tinha maturidade. Hoje ela tem essa maturidade. E hoje ela fala e ela não gosta que façam o que ela fazia. Isso é lindo de ver, porque é questão de tempo, de maturidade. E nas coisas do Senhor é a mesma coisa. Existem coisas que as guerras não são nossas. Principalmente quando Deus te manda fazer algo e você vai e faz confiando em Deus. Só que aí, depois que você faz, pessoas ao seu redor, elas simplesmente começam a te acuar, ou começam a te acusar, ou começam a te ferir, porque elas se sentem confrontadas e, obviamente, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. E o nosso corpo reage a isso também, não é? Então, eu comparo a isso. E você... Nossa, você falando aí, eu já fui pensando em várias situações. E eu queria falar pra vocês uma coisa, assim, que o perdão não. A gente tá magoado, é como se fosse uma ferida. Uma ferida aberta. E o perdão, ele é exatamente o que faz essa ferida cicatrizar.
Então eu imagino, a gente tá lá com a ferida aberta, remoendo, sentindo dor. A gente não pode olhar aquela pessoa que a gente sente mais dor. Às vezes não é com o outro, às vezes é na nossa vida mesmo, com nós mesmos. E quando a gente decide perdoar, é como se a gente colocasse um curativo que cicatrizasse. E o pessoal fala que o tempo cicatriza, mas eu acho que é o perdão que cicatriza. Quando a gente libera isso, a gente consegue cicatrizar. Sempre vai ter a marca, né, da cicatriz. E uma coisa que me falaram que eu consegui perdoar uma pessoa foi o meu padre, que eu sou católica, e o padre falou assim pra mim, que não é, se eu perdoar, eu não preciso conviver com a pessoa. Sim. Isso virou uma chave pra mim, porque pra mim era assim, eu perdoei ela, amanhã eu vou ter que abraçar e tal, tal. Não, então o perdão, a gente tem que manter essa distância saudável, né? Exato. E eu queria ler aqui o comentário do Heaven, né? Que falou pra gente, ó, conforme a gente vai perdoando, Deus vai nos revelando coisas que no passado precisamos perdoar às vezes. Nem a gente lembra. Então, às vezes tem coisas que a gente precisa perdoar, que vai fazer a nossa vida ir pra frente. Nossa, é e real. A gente não lembra. Exatamente. Né? E isso que você falou de não ter que conviver é muito real. Porque, assim, há situações ou ambientes que você, de repente, vai precisar estar presente nele, né? Vai ter que continuar ali. E aí é uma questão de você ver entre você e Deus mesmo. Pedir esse discernimento e essa sabedoria, né? E esse entendimento porque eu preciso realmente continuar nesse ambiente. E se sim, como eu posso fazer a diferença? Porque muitas vezes a gente está dentro de um ambiente hostil, onde a gente vai para um lado é hostil, vai para o outro é hostil. E assim sucessivamente. E aí o que acontece? Muitas vezes você foi colocado ali por Deus justamente para ser a diferença, para ser disruptivo, né? Dentro de uma multidão indo para um lado, você está indo para o outro, mas você não pode sair do mesmo perímetro. Então, assim, do mesmo ambiente. São momentos, são fases da nossa vida. Então, quando a gente passa por isso, é importante a gente não se deixar levar pelo emocional. Porque, como você falou, é uma ferida aberta. E uma vez que essa ferida está aberta, se a gente não tomar a decisão desde o começo, com o passar do tempo, a gente vai vendo que certas coisas a gente vai aprendendo a enxergar de longe que pode acontecer, o que vai acontecer, e enxergando de longe, a gente já abrindo nosso coração, já prepara a terrinha aqui para não receber aquilo. E de fato, chega na gente, uma hora vai chegar, é como uma chuva que ela vai vindo, na hora que ela chega em nós para molhar, ela não vai, como é que fala? É como se ela por mais que ela nos molhe, ela não vai afetar, por exemplo, a nossa saúde, não vai deixar um resfriado, porque a gente está bem blindado. Então, mas tem situações que a gente só percebe depois que já entrou no coração, depois que já está mergulhado nela sem perceber, né? Então, é importante a gente fazer esse questionamento, mas assim, entre nós e Deus mesmo, na intimidade, e Deus eu tenho certeza que vai direcionar de cada um, assim como tem me direcionado. Porque uma dos meus questionamentos para Deus foi, um projeto que eu faço parte, né? Esse projeto, eu continuo ou não? A minha vontade é sair. Só que assim, até agora, o Senhor já tem me dado confirmação que é para eu ficar. E aí eu entendi. Ficar para quê? Para fazer a diferença. Significa que fazer a diferença... Quem faz a diferença é uma pessoa que é melhor que as outras? Muito pelo contrário. É alguém que é tão pequeno, mas tão pequeno, que entendeu que de fato é pequenininho. Porque fica pulando para tentar se enxergar no espelho e nunca chega, porque é muito pequeno. Mas existe um Deus gigante por trás. E aí quem faz a obra é Deus. Então, quando a gente se sentir dessa forma, a melhor coisa é buscar a intimidade com o Senhor. E Ele vai direcionar a gente, os nossos passos, para onde é, por que que é. Tem situações que a gente vai passar, que vai magoar, vai ferir, e não era nem pra gente passar. Mas a gente precisa, Deus permite a gente passar aquela situação justamente para quê? Para que a gente aprenda, para que a gente se sensibilize quando a gente vê o outro passar. Porque tem situações nesses tipos de ambiente que se você não for tocado, se você não for ferido também,
e não conseguir fazer o caminho de saída dessa ferida, na Bíblia fala sobre o vale dos ossos secos, né? Muita gente ora assim, ai, me tira dos vale dos ossos secos. Mas a minha oração é o contrário, não me tira do vale dos ossos secos, por mais que doa, tira ele de dentro de mim. Porque se Deus tirar o vale de ossos secos de dentro de mim, não interessa o que está no meu exterior, tipo, fora de mim. É só o que está dentro. Se dentro está iluminado, se dentro está forte, eu venço qualquer luta, qualquer barreira. Porque não é a gente que faz, é o Espírito Santo. A gente só precisa dar espaço para ele, dar o lugar para ele. E se permitir também ser um canal de bênção para Deus. Porque a gente fala, ai, me usa. Mas na hora que Deus está querendo usar, a gente fala, ai, tá dando demais, eu quero ir embora. Não é assim que a gente faz? Sim. Então... Isso. E a gente, voltando, né, ao que a gente tem que estar atento, né? Temos que estar com relacionamento com Deus para deixar o Espírito Santo agir e nós estarmos atentos, né? E a gente falou aqui que não precisa conviver, né? Não conviver, é uma opção de não conviver com a pessoa, né? Mas eu lembrei, veio a passagem aqui da minha cabeça, aquela que fala que prepararei uma mesa na frente dos teus inimigos. Então, tudo bem que não é logo após, mas acho que depois de um tempo, sim, né? A gente voltar a conviver e tal, mas tirar essa dor, né? Sem essa dor, com a ferida cicatrizada. Eu acho que... E o que eu ia falar é que, no meu ponto de vista, o perdão, a gente tem que ter, né, 4 esferas do perdão. E eu queria falar com você do primeiro e ver se você concorda, e que é o auto-perdão. Então, a esfera número 1 é o auto-perdão, porque a gente sempre tem que perdoar a nós mesmos para a gente evoluir. Eu participei de alguns processos de desenvolvimento pessoal, de mentoria e tal, e depois disso, isso aconteceu em 2020, e só depois disso eu evoluí como pessoa. Depois que eu me perdoei de coisas que eram desconhecidas. Então, eu tinha vários bloqueios que me impediam de falar, por exemplo, estar aqui. E quando eu me perdoei, que eu não precisava ser perfeita, que eu poderia fazer, eu tinha só que começar. Que legal. Então, porque antes eu buscava muito perfeccionismo e falava, não vou fazer porque eu não tenho tal coisa. Mas a gente aprende no processo, né? Sim. Aqui no caminho. Então, eu queria saber quando que você passou por esse auto-perdão, se você passou, e pra gente falar dessa esfera e depois a gente ir para as próximas. Tá. Do auto-perdão que você fala, é isso? Isso. Se você tem alguma coisa a respeito, se você lembra quando, alguma coisa do tipo. É que assim, isso na verdade é diário, porque diariamente nós erramos, seja em pensamento, em qualquer situação. Mas assim, dentro desses processos que eu passei, principalmente aquele que eu comentei na palestra presencial que a gente teve, foi algo que eu precisei liberar perdão, mas também me auto-perdoar. Mas no caso da situação lá que eu comentei, eu precisei me auto-perdoar por quê? Por algo que parece insano na hora que a gente fala. Que depois até, numa oportunidade que eu tive de falar com a pessoa, eu pedi perdão para ela. O Espírito Santo me tocou fortemente para pedir perdão para ela. E parece insano falar, uai, mas você não foi a vítima? Como que você vai pedir perdão por ter sido machucada? Mas o perdão, o que Deus me levou a pedir perdão foi pelos machucados que eu já tinha no meu coração, não em relação à pessoa ou à situação, mas na vida. É coisa que a gente vai carregando e não percebe, como você falou, às vezes nem sabe, não tem nem consciência. Precisa passar por um autodesenvolvimento realmente para poder a gente trazer isso à consciência. Mas por conta disso, eu não consegui reconhecer que a pessoa também estava ferida. E pelo fato da pessoa também estar ferida, e as minhas feridas terem me cegado, eu não consegui ter compaixão e não consegui ser empática com a dor dela, mesmo que de repente na cabeça dela não fosse algo consciente. Mas o ônus do entendimento é sempre daquele que ou tem a maturidade, ou tem o conhecimento, que nem hoje com esse conhecimento que você tem, numa situação que vai te gerar isso, o ônus, ou seja,
entre aspas, tá? Não é que é uma obrigação de fato, mas é como se fosse a obrigação entre você e uma outra pessoa que tem menos conhecimento ou que não tem isso claro, é sua de conduzir ela, como o padre fez com você. Ele te conduziu. É diferente dele chegar e falar, mas como assim? Que você não sei o quê? Que vai te machucar mais, não vai? Sim. Mas como ele tem consciência, ele sabe mais que você nesse sentido, ele pegou na sua mão e ele te conduziu. Esse é uma das nossas missões. Só que pelo fato de eu estar machucada de uma vida e não ter essa consciência em relação a mim e a ela, eu não consegui ajudá-la de pronto. Então surgiu toda uma situação que no final das contas eu descobri que era porque ela também estava em sofrimento. Sim. Eu associo o auto-perdão com... o perdão em si, com a maturidade. Eu acho que é muito... Só quando a gente alcança um nível de maturidade, a gente consegue falar sobre perdão. A gente consegue... Porque, como eu falei, né? Parece um assunto antigo e chato. Mas é o nível de maturidade, né? E a próxima esfera que eu pensei a respeito do perdão, que é exatamente o perdão do outro, de uma pessoa de fora que nos feriu, né? Sim. Talvez a gente fala aqui um inimigo, mas o outro. Então, eu acho que a gente tem que entender que se aquela pessoa fez aquilo, é porque ela também está ferida mesmo. Exatamente. Eu super concordo com você. E quando a gente olha o sofrimento do outro, a gente também pede perdão até se a gente não está errada. Que isso também já aconteceu comigo, então eu acho que a gente tem autoridade para falar nisso. E quando eu penso que Jesus deu a outra face, é que a gente tem que ser, tipo, excelente. Eu digo excelente porque quando alguém errou, você perdoa, que também eu ouvi uma frase que é o perdão também é a vingança, e eu achei muito engraçado. Mas... nunca tinha ouvido, não. Mas assim, faz um sentido, né? Sei lá, não sei. Você perdoa, você deixa a pessoa com mais raiva ainda, né? Mas acho engraçado, né? Então é isso de dar a outra face, né? É que a gente ser excelente. Além da gente perdoar, a gente entender o lado do outro. Eu acho que isso também é dar outra face, né? Com relação ao perdão do outro. Acho que é o mais comum, né? A gente vê alguém que nos feriu, mas a gente também tem que ter a autorresponsabilidade, que a gente tem um pouco de culpa também, né? Isso. A autorresponsabilidade. A partir do momento que você está inserida no mesmo ambiente que alguém ou que alguma circunstância que aconteceu, se você faz parte daquilo de alguma forma, você é corresponsável. Então, você não pode fazer pelo outro, mas você pode fazer por você, né? É a autorresponsabilidade, é isso mesmo. Isso. A gente fala pelo outro, mas o que eu entendo é que o perdão não é para o outro, é para nós, né? É para a gente se libertar dessa mágoa, para a gente agradar a Deus. Então, se eu fosse falar motivos para a gente perdoar, é exatamente isso. Exato. Agradar a Deus e fazer bem para nós mesmos, né? Que a gente tira uma pedra da mochila. É verdade. Como isso. A gente tira uma pedra, né? Que a gente quer carregar. Realmente. Oi, Nice, linda. Oi, gente. Se vocês quiserem colocar aqui algum comentário, a gente lê, né? Então, pode participar com a gente. Isso é uma princesa. Passou aqui várias pessoas também que eu conheço e que eu agradeço, né? E aí, você quer falar mais uma coisinha dessa esfera do outro? Ou a gente pode ir para a terceira? Não, é que eu acabei falando tudo junto, então pode ir. Bom, a terceira esfera, do meu ponto de vista, é que a gente tem que perdoar quem a gente ama. Nossos pais, nossos cônjuges, filhos, sabe? A gente tem que perdoar quem a gente ama também. Porque o ser humano é falho. E a gente comete erros, né? Sim. E eu acho que quando a gente perdoa também quem a gente ama, a gente nos liberta. E a gente não deixa mais de aproveitar momentos por conta de alguma mágoa boba, né? Porque às vezes a gente tá com a pessoa e a gente não
não curte porque a gente fica com raiva, né? Pode ser um amigo, pode ser os pais, às vezes na nossa criação teve alguma coisa que não conscientemente, mas que eles falaram pra gente, que nos fez nos sentir incapaz, ou, sabe? Então, quando a gente perdoa nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos próximos, então eu penso nessa esfera também da gente perdoar quem a gente ama. Você concorda? Concordo, mas você já percebeu que as pessoas mais próximas são as mais difíceis de se perdoar? Sim. É um negócio surreal, né? É incrível como pessoas mais distantes, a gente tem mais facilidade. Não sei se isso é uma regra, tá? Perguntei porque, assim, na minha vida sempre foi assim. E as pessoas, quanto mais próximas, ou seja, quanto mais lugar no nosso coração, lugar bom, né? Lugar gostoso, elas têm no nosso coração, dentro da nossa vida, na nossa intimidade, mais difícil é o perdão. Mas esses dias a gente estava falando na live lá, eu e a Aida, a Anis falou assim, e como é falho, o perdão realmente é libertador, realmente ele é libertador. E é como a Yuara falou aqui, né? Ele liberta a gente, né? E nos aproxima literalmente de Deus. Eu costumo ligar o perdão ao egoísmo. Eu falo que assim, o perdão ele é o único ato, é o único ensinamento de Jesus para nós, de fato, egoísta, porque ele não abençoa o outro. Pode até acontecer da gente até ensinar algo bom para outra pessoa, por exemplo, ela fazendo mal e a gente fazendo bem. Ela errando com a gente indo lá nela, mesmo ela tendo a consciência que foi ela que fez e o orgulho não deixando ela vir até nós pedir perdão, nós vamos lá e pedimos perdão, como já foi falado aqui. E às vezes dá certo da pessoa aprender alguma coisa, amolecer o coração e amadurecer, mas a maioria das vezes não impacta a pessoa, só deixa ela com mais raiva, igual você falou, e amém. Aqui é o nível de maturidade mesmo. Às vezes o outro não tá num nível de maturidade o suficiente. E quem sabe, né? Eu acho que a gente, quando fala que a gente tem que rezar pelos nossos inimigos, quem nos feriu, é exatamente isso, que eles tomem consciência, né? E possa evoluir também. Porque, como diz na palavra, né? De que adianta? Qual é o mérito de você amar aqueles que te amam? Mérito nenhum, porque até os maus, né? Na Bíblia usa a expressão até os gentios, eles amam os seus. E eles matam os outros pelos seus. Que mérito há nisso? Nenhum. Por isso que Jesus veio e ele se fez exemplo para nós. Porque o que ele fez? Ele morreu, ou melhor, ele deu a vida dele, literalmente, por aqueles que ele sabia que ia fazer mal. E mesmo na cruz, ele pediu para que o Senhor os perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam, o mal que estavam fazendo, né? E essa questão da distância, eu já percebi uma coisa, pelo menos na minha vida, não é que é uma regra, mas algo na minha vida, assim, que eu percebi é que, quando eu era mais nova, eu perdoava com muito mais facilidade. Eu falei, nossa, mas tu quer dizer que a gente vai ficando mais velha vai ficar difícil de perdoar? Não. Sério? É a minha experiência. Na minha vida, eu perdoava muito fácil. Eu só precisava que a pessoa falasse a verdade pra mim. E às vezes não precisava nem pedir perdão. Eu sabia a verdade da boca da pessoa, a confissão da pessoa, eu já perdoava. Era uma paz, assim, que me tomava. Eu não sabia o que era aquilo. Hoje eu sei. Naquela época eu não tinha conhecimento e muito menos discernimento. Mas, conforme a gente vai ficando mais velha, vem a correria. Por exemplo, você já é mãe, né? Aí vem a maternidade, vem o casamento, vem o trabalho, vem o estudo, vem tudo. Vem o mundo nas nossas costas. Porque a gente que é mulher, né? E a gente não tem tempo de digerir nenhum sentimento. A gente não tem tempo de passar por nenhuma fase difícil. E ai daquela ou daquele que se permitir passar, por exemplo, por um luto do começo ao fim. Porque o luto, ele não tem um prazo de validade, como dizem. Ele é individual. Então, assim, cada fase difícil, uma depressão, por exemplo, a pessoa precisa passar por aquele momento dela. E a depressão, ela vai trazer irritabilidade, ela vai trazer revolta, ela vai trazer melancolia, ela vai trazer tristeza, sabe? Então, assim, a gente precisa estar à disposição na linguagem e no tom que a pessoa vai entender e se sentir acolhida. Mas ninguém tem paciência do lado de fora. Então, a gente está numa fase, numa época que ninguém respeita, mas não é só questão de respeito, ninguém aceita que o outro esteja mal e que passe por essa fase. Aí vai acumulando, é um empilhamento de situações mal resolvidas dentro da gente, até que chega um ponto que alguém machuca a gente e a gente não tem tempo e espaço. Quando eu era mais nova, eu tinha espaço, eu ficava um tempo longe da pessoa, pensava,
eu deixava aquilo passar por mim e tava tudo certo, tava renovado, parecia que nada nunca tinha acontecido. Hoje em dia é mais difícil, porque a gente não tem espaço. Mas, enfim, não sei, de repente é só comigo, mas o bom é que aos pouquinhos a gente vai aprendendo a fazer isso com Deus, né? Aí Deus cuida do resto. Mas é meio complicado aí. Eu acho que quando a gente vai tendo mais maturidade, a gente precisa perdoar menos. Porque eu digo que o ideal seria, né? A gente perdoar menos, porque a gente absorve menos. Então a gente nem fica com raiva da pessoa, não precisa nem perdoar. Sabe? Tem essa O também. ideal é isso, a gente nem ficar com raiva. E a gente ressignificar na hora, que é uma das coisas que a gente anda aprendendo, né? Então, se alguém fez alguma coisa comigo, com você, o ideal seria a gente, tá, ok, fez isso, tô triste, tá, e o que eu levo de aprendizado? Né? Não vou ficar com raiva da pessoa, porque se eu começar a carregar ela dali e não perdoar, é mais um fardo. Então, o ideal seria a gente já perdoar na hora, sabe? Eu acho que essa seria uma boa... Eu vou ser bem sincera, assim, seria o ideal do ideal. Na verdade, é o ideal do ideal. E isso dá para alcançar. Porque eu acredito que, assim, eu vejo muitas pessoas mais velhas, no sentido, assim, não só de idade, mas, assim, mais maduras, né? Que a maturidade independe da idade. Que, independente de servirem ao Senhor ou não, são pessoas muito sábias, né? E são pessoas que, tem coisa que vai acontecendo, não, só que quando eu era mais nova eu não entendia isso. Mas hoje, exatamente, se blindar. Mas hoje eu vejo que tem muita situação que ocorre que já não afeta mais. E tá tudo certo. Só que qual que é o perigo disso? Não afeta a gente, mas às vezes a gente não tem empatia por aquele que ainda se magoa com certas situações. Então, e quando chega ao ponto da gente, com mais idade, ou de pessoas mais maduras, acabar se magoando com certas situações, é algo muito mais violento do que era antes. Porque parece que para entrar demora, mas também quando entra o negócio fica pesado. Mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus, assim, nesse meu caminhar com o Senhor, principalmente, né, eu brinco que eu tô num deserto, né? Não brinco, tô falando sério, né? Eu tô num deserto, é que o Senhor me colocou de cura mesmo. Mas, assim, é algo que eu tenho aprendido. Tem coisas que eu não precisava passar. Aquele testemunho que eu dei para vocês lá na palestra, o Senhor falou para mim que eu não tinha que passar aquilo. Só que Ele me permitiu passar para que eu tivesse empatia com os demais que já estão feridos há muito mais tempo. Então, como que a gente vai ajudar o outro se a gente não tiver empatia? Tipo, já passei, isso é frescura, isso, se eu venci, todo mundo vence. Não, a gente precisa ter empatia. Então, tem muita coisa que a gente vai continuar passando só pra gente gerar dentro de nós essa sensibilidade pelo outro, essa mão estendida e esse abraço à disposição. Isso. Eu queria falar aqui de uma pessoa que tá aqui na live, que entrou, a Laila, ela é adolescente, eu tô muito feliz dela estar ouvindo isso, porque porque eu acho que se a gente aprendesse desde cedo, né, seria mais fácil. E a Heaven, né, aqui é a Ivanei, ela falou se blindar. Eu acho que é isso, né, também. Se a gente não deixar nos afetar, a gente não vai precisar perdoar, que é o que eu tinha comentado. Eu acho que faz total sentido. Isso, para mim, é a confirmação do que foi falado na live hoje cedo. Que a gente estava, hoje e ontem, a gente estava falando muito sobre blindar o coração, não só, guardar o coração, não só de dentro para fora. Porque o de dentro para fora não guardar sentimento ruim das pessoas, não falar mal dos outros, e blá, 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 que a gente já sabe. Mas o de fora também, porque muitas vezes a gente está com o coração limpo do que sai da nossa boca, do que sai da gente, mas aí vem alguém com uma maldade, vem alguém com alguma coisa ruim e entra no nosso coração e a gente está de defesa aberta, porque a gente está com o coração realmente limpo, mas ele não está com as defesas de fora para dentro. Você falando isso, nossa, foi confirmação total. Que bênção. Como você disse, né? Vamos deixar Deus agir. Achei muito legal. Ai, que linda, maravilhosa. Ai, tava falando de você agora, amiga. Ela falou... Ela falou aqui sobre blindar o coração, maturidade e tal, sobre perdão. E a gente tava falando disso hoje e ontem. Ela tá falando agora. Foi confirmação. Porque a gente tava falando na live ontem e hoje. Ai, deu uma querida. É com ela que você vai fazer live segunda-feira, viu? Comigo é com ela. Aí eu penso assim, em mais uma esfera que talvez
tem gente que não precisa passar, mas eu acho que tem muita gente que se passar. Você falou sobre o luto. Tá ouvindo? Sim. Você falou sobre o luto. E eu acho que quando a gente coloca a data no luto, a gente tem uma esperança de, depois daquele prazo, Sim. a gente não precisa mais se preocupar com isso, sabe? Então, o que eu queria falar da quarta esfera, que é perdoar Deus. Não, quarta, seria perdoar Deus. Tem muita gente que precisa perdoar Deus, assim. Eu sei que parece meio, né, estranho, mas quem passou por um luto, às vezes culpa a Deus, precisa perdoar e precisa entender que Deus não... Tudo tem um propósito, mas que não é culpa de Deus, sabe? Exato. Então, por mais que ele não seja culpado e precise de perdão, eu acho que tem gente que precisa evoluir na vida depois que, sabe? Eu acho que é isso. É que não é fácil. No fim das coisas, tudo é... Até Jesus, né, com os 12 discípulos lá, foi um baita exemplo para nós. Ele não tratou todos da mesma forma. Ele tratou todos com a mesma base, que é o amor Sim. e a justiça dele. Mas ele não tratou todo mundo igual, porque Pedro tinha uma personalidade, Mateus tinha outra, e cada um tinha o seu jeito. E o Senhor, com a base, ele tratou cada um de maneira especial e todos, no fim, entenderam a mesma coisa, não ao mesmo tempo e, infelizmente, não necessariamente enquanto Jesus estava ali com eles fisicamente. Sim. Mas depois eles começaram a entender, principalmente por meio do Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa entender que, da mesma forma que os dedos de uma mão não são iguais e um lado do rosto ou do corpo não é nem um pouco igual ao outro, fala assim, gêmeos univitelinos, que eu acho que é assim que fala, eles são totalmente idênticos? Não são. Eu já tive amigos univitelinos também. A gente consegue, se a gente chegar mais perto, a gente consegue ver pequenos traços de diferença. Mas até se fosse totalmente igual fisicamente, as digitais são diferentes, as nossas são diferentes. No nosso corpo, a digital ela não se repete. Todas elas dizem respeito a nós, mas elas não se repetem. Então, assim, a gente precisa tratar o outro de maneira especial, individual, porque senão vira um monte de robô. É isso mesmo, eu acho que as pessoas são individuais, né? A gente tem que olhar o interior de cada uma. Sim. Seria o ideal, seria isso. Né? Seria o ideal, né, amiga? Eu queria ler aqui só um trechinho da Bíblia que fala assim. Lembra que perguntaram, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Né? Se ele pecar contra mim. Sim. Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a vocês, não até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, aqui já falava que a gente já tem que perdoar bastante, né? Nessa passagem aqui. Tem uma parte também que fala que quanto mais a pessoa errar com você, mais você libera perdão. E o mais lindo é que isso não veio de outras pessoas falando inspirados por Deus, que já seria de autoridade, mas foi o próprio Jesus quem falou. Tanto isso que você respondeu agora, falou, quanto essa outra parte que fala assim, quanto mais a pessoa fizer com você, mais errar com você, mais você perdoa. Ela errou, perdoa, errou, perdoa, errou, perdoa. Então, esses 70 vezes 7, eles vão se multiplicar e multiplicar e multiplicar até chegar ao infinito. O perdoar, a Heaven falou assim, o perdoar a Deus cabe em ser obediente, aceitar a vontade dele, a meu ver. E é necessário mesmo, concordo plenamente. É o amor do Senhor, né? Isso. Se a nossa motivação não é perdoar o outro porque, né, sabe que ele é falho, então seja por obediência, né? Sim. Uma decisão de obediência. Show. É isso aí. E estamos chegando próximo ao fim. Ai, gente, passa tão rápido. A gente fala assim, nossa, não vai ter conteúdo pra 1 hora, né? Não vai ter. Não vai ter pra 2. Ai, que legal. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, né, quiser fazer algum comentário, a gente vai ler. Né? Ai, manda aí, gente. Manda aí. Isso mesmo, e agradecer que a gente, tem gente conhecida aqui, amigos, tô vendo aqui o nominho, então agradeço por vocês terem nos ouvido já até aqui, né? E ficar muito feliz, assim, da gente falar desse tema, que acho que é muito importante, né? Ai, show de bola.
Ioara, muito obrigada, viu? Amém, Heaven. Que Deus te abençoe também, viu? Uma honra falar aqui com vocês. Obrigada mesmo, viu? É sempre bom, é um prazer falar da palavra do Senhor. E cada receber vez também, que a gente fala, né, a gente aprende mais e absorve mais. Então, isso que a gente está fazendo aqui, esse transbordo, é também em benefício pra gente, né? Sim. Porque eu tenho feito alguns vídeos sobre a palavra e é incrível que eu vou lembrando e aí eu tô aprendendo mais do que todo mundo. Então, eu tô me desenvolvendo mais. É gostoso, né? Porque muitas vezes a Aida fala muito isso na live e é muito real. Às vezes a gente acaba se acomodando, né? Com aquilo, com o nível que a gente já sabe, com o nível que a gente já chegou, não só na palavra de Deus, mas na vida. E é muito legal essa parte do transbordo, do transbordar, porque você vai se esvaziando. Pra quê? Pra poder encher mais. Né? E ao mesmo tempo que eu esvazio do meu lado e você esvazia do seu, eu transbordo no seu, te enche e vice-versa. E a gente aprende, nós duas aqui, com quem comenta. E é bem legal. E a gente só fala do que o coração tá cheio, né? Então vamos falar de coisas boas. Eu vou pedir uma licença rapidinho que eu vou pegar meu neném ali para vocês conhecerem. Eva! Minha gente, falar do amor de Deus é muito bom. Esses dias eu tava pensando, ter o Senhor como companheiro nosso, né, para fazer as coisas, é algo que quando a gente pensa do lado de fora da caixinha parece insano, né? Mas quando a gente traz para dentro da nossa rotina, da nossa vida, é algo surreal. A gente fala, uau, realmente eu não estou sozinha. Ele vai à frente, né? Ele mesmo se justifica, ele mesmo se explica, ele mesmo dá a palavra. Oh, meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ei! Oi. Tava aqui chorando porque a mãe... Meu Mas tá bom, filho. Tá Oi, de pandinha de príncipe. novo. Você vai Qual que é o nome dele? Johan. Nossa, qual que é o significado? Que lindo. E é forte, né? Por Deus. Meu Deus, que coisa mais linda. E abençoado por Deus mesmo. Um príncipe desse só tem como ter sido feito por Deus, meu filho. Não tem como, não. Ele é uma versão de João. Só que é em alemão, né? Aí eu que sempre legal. falei que eu tava chorando porque tava longe da mamãe. Não chora, não. Ó, estão falando de você ali, ó. Olha lá, ó. Nossa, que lindo. Que Deus abençoe, viu? Amém. Eu vou... Nossa, eu anotei aqui umas frases, né? Que depois... Manda aí. Que você falou. Não, que você falou mesmo. Ah, tá. Que foi de muito aprendizado. Eu anotei algumas coisas aqui também. Obrigada. Olha ali que lindo. Fico muito feliz e terão outras lives, né? Como eu falei pra vocês. Não chora não. Oh, meu Deus do céu. Pronto. Então, serão outras lives. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite, uma honra. Depois a gente conversa mais. Tá bom. Na próxima semana vai ser o Eduardo. Vai vir o esposo aqui, né? Ele acho que vai ser um pouquinho mais tarde. Ele dá aula. Eu não sei muita coisa, não. Eu só falo aqui um pouquinho do que eu já passei, mas ele dá aula. É gostoso de ouvir ele falando. Beijo, meu príncipe. Não fica assim. Beijo, fala assim, eu quero a minha mãe só pra mim. Eu vou cuidar do meu neném. Beijo, minha princesa. Obrigada, viu? Gratidão. E aí, deixa eu tirar um print aqui. Tá, manda lá. Essa foto. Aí, deixa eu tirar outra. Ops. Acho que foi? Meu pai. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí. Tirei também. Eu tirei uma. Deixa eu ver aqui. Tirem, marquem a gente, se vocês postarem os stories, né?
Aqui estão falando aqui, ó. Ai, o meu não deu. A Aqui, Eli, peraí. feliz de ver você aqui. A Célia, minha sogra, entrou Aí, um meu. pouquinho, Sogra é então mãe, né? Sogra é é, mãezona. É isso aí. isso é Beijo, meu verdade. amor. Então, beijo. Então, até a próxima, pessoal. Até, meus Deixa eu cuidar amores. aqui do Obrigada pela neném, ó. companhia, obrigada pela oportunidade, viu? Que Deus abençoe. Tchau, Agradeço. príncipe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um sorriso, só um sorriso. Oh, meu Deus. Até mais. Beijo, gente. Agradeço todo mundo que passou por aqui. Anotei aqui. Gratidão. Até a próxima. Beijos. Oxi, peraí. Agora a lema de